E aí, meu amigo, eu sou Felipe, pastor da comunidade Monte Santo de Novo Horizonte, casado com a Débora, pai da Olívia e do Davi. E estou aqui nesse mini curso para incentivar você a ler a Bíblia todos os dias. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de ler a Bíblia é entender o panorama bíblico, né? E eu quero te ajudar a te explicar o fio condutor da história bíblica, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, para ajudar você na leitura bíblica com esse mini curso. Então, já se inscreve no canal, já curte e já compartilha com alguém que você quer que ajude você na leitura bíblica durante esse ano. Eu entendo que todos precisam ler a Bíblia inteira. A leitura bíblica não é uma exclusividade de algumas pessoas. Todo cristão deve ler a Bíblia inteira e ler ela sempre, porque a Bíblia ela nos ajuda a entender a vontade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a palavra de Cristo para nós nesses dias. Quando Paulo diz a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Então, nós cremos que as Escrituras são inspiradas por Deus para nos ajudar, para nos corrigir, para nos dar o caminho certo a andar. Então, nós não podemos deixar a Bíblia somente para teólogos, somente para pastores, somente para uma, entre aspas, elite religiosa. Não, todo cristão precisa ler a Bíblia. A Bíblia é como se fosse o nosso manual de instruções. Eu preciso olhar lá e ter intimidade com ela, ter relacionamento com a Bíblia, ler ela todos os dias e esperar que ela vai me mostrar o caminho que eu devo andar. Por muito tempo as pessoas deixaram a Bíblia somente para um clero, somente para aqueles que deveriam trabalhar com a Bíblia. E não, nós precisamos entender que a pior coisa que pode acontecer é você depender de outra pessoa interpretar a Bíblia por você. Muitas heresias e muitas mentiras foram contadas para pessoas porque elas não conheciam o texto bíblico. E aí, se uma pessoa vem e diz para você assim: olha, isso aqui está escrito na Bíblia, segue isso, e você não conhece o texto bíblico, você pode cair numa enganação, numa mentira. Então você precisa ler a Bíblia para que quando você escutar alguém falando sobre ela, ensinando sobre ela, você saiba o que essa pessoa está dizendo e saiba analisar se ela está falando a verdade ou não. Até lá no texto de Atos, capítulo 17, a gente vê que quando Paulo está indo ensinar os irmãos lá na região de Bereia, eles estão recebendo o evangelho de Jesus através de Paulo, e uma coisa que eles faziam, que destacava esses irmãos de outros irmãos, é que eles iam para as Escrituras e testavam o que Paulo estava falando para saber se realmente o que ele estava falando estava de acordo com as Escrituras. Então eles criam no que Paulo estava dizendo, porque eles também analisavam: olha, aquilo que a gente leu versus o que Paulo está falando, está fazendo sentido, está batendo, então é verdade. Então isso é muito importante. Todos nós precisamos ler a Bíblia. E não é só o Novo Testamento. Tá bom, pessoal? Às vezes tem gente que fala assim: não, tem que ler só o Novo Testamento, tem que ler só sobre Jesus. Não, você tem que ler a Bíblia inteira. Quando Jesus está lá no caminho de Emaús, no texto lá de Lucas capítulo 24, ele está caminhando com dois discípulos que não reconheceram ele de primeira, e aí eles falam assim: olha, você não está sabendo da história? Jesus, que se disse ser o Messias, ele morreu, foi crucificado, e agora a gente está triste, porque parece que as coisas acabaram, a missão dele acabou. E aí então Jesus, a Bíblia fala em Lucas 24, 27, que Jesus começou lá desde Moisés, e aí os profetas, e ele começou a mostrar como que Jesus cumpria as promessas do Antigo Testamento. Então, a Bíblia não é, o Novo Testamento é o que a gente precisa entender, o Antigo Testamento é para jogar fora. Não. De Gênesis a Apocalipse tem uma história conectada que nós precisamos entender. E se você não ler a Bíblia, se você não entender esse contexto, se você não entender o plano de Deus, talvez algum mal intencionado, que tem muito hoje em dia, algum mal intencionado pode tentar te enganar, dizendo que a Bíblia fala uma coisa que ela não fala, dizendo que a Bíblia manda fazer uma coisa que ela não manda. Então você precisa conhecer a Bíblia para poder estar livre de qualquer enganação. Uma das coisas que vai acontecer nos últimos dias, como a própria Bíblia diz, é, se possível, até os crentes serem enganados
pelos mal intencionados, pelos falsos profetas. E nós, aqueles que desejam ler a Bíblia, aqueles que vão conhecer a palavra de Deus, não seremos enganados, porque a gente vai estar com a Bíblia na nossa mente, e aí se alguém falar uma besteira, a gente vai ser os primeiros a dizer, não, isso aí não está nas Escrituras, e a gente vai ser vacinado contra o engano bíblico, amém? Então vamos lá, o que é a Bíblia, né? A Bíblia é um compilado de livros, né? São 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E essa divisão foi feita simplesmente para mostrar uma mudança de aliança, né? Então o Testamento também pode ser uma tradução de aliança, né? Então a antiga aliança e a nova aliança, né? A partir de Jesus é uma nova aliança, mas na verdade a Bíblia é uma história inteira, uma história completa, ela não é uma coisa desconectada. Olha, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, Deus mudou de ideia e agora ele tem um Novo Testamento. Não, não. O plano de Deus é o mesmo, desde Gênesis até o fim dos tempos em Apocalipse. Nós precisamos entender que a Bíblia ela é uma sequência, né, uma história do início ao fim. Ela foi originalmente escrita em 3 línguas, né, hebraico e aramaico no Antigo Testamento e depois o Novo Testamento em grego. E aí, dessas línguas, né, a gente não lê, a não ser que você seja um estudioso até maior do que eu, você leia hebraico, aramaico e grego, mas a maioria de nós não vamos ler nessas línguas originais. Nós vamos ler traduções, né? Então, alguns estudiosos, teólogos, né, pessoas que têm formação para isso, foram lá, pegaram os textos originais, analisaram o que foi escrito lá e traduziram para o português, para o inglês, para o espanhol e tantas outras línguas no mundo. E quando a gente vai ler a Bíblia, então, a gente vai escolher uma tradução para a gente poder ler a Bíblia, né? E aqui está algo super importante para você ler a sua Bíblia, né? A tradução que você vai escolher para você ler pode ser aquilo que vai dar prazer e vai fazer você continuar lendo, e pode ser aquilo que vai dar, né, te fazer querer não ler mais a Bíblia, de tanto que você vai ter dificuldade de ler. Porque a gente tem, né, as primeiras traduções, talvez as traduções que são mais fiéis ao texto, né, as traduções lá de João Ferreira de Almeida. Então hoje nós temos a ARC, Almeida Revista e Corrigida, a ARA, Almeida Revista e Atualizada, e a CF, né, Almeida Corrigida e Fiel, que são as mais famosas e mais antigas, que têm uma intenção de ser muito parecidas com o texto original, de não tirar, né, de não mudar ali o modelo do texto original, de quais palavras foram utilizadas, de como foi colocado as palavras de forma bem igual ao texto original. E por isso, por ser um texto antigo, quando é traduzida de forma muito fiel, para os dias de hoje, para quem não tem um hábito de leitura de textos mais antigos, a gente tem um pouco de dificuldade até de entender a maneira do que está sendo falado, né? São palavras difíceis, palavras que a gente nem usa às vezes no nosso vocabulário, mas tem o seu valor. Essas traduções são muito boas. Mas para você ler ela diariamente, se você não tem um hábito de leitura, talvez você tenha que ler uma versão mais nova. E aí a gente tem, por exemplo, a NVT, a NVI e a NAA, né? Então, nova versão transformadora, nova versão internacional e a nova Almeida atualizada, que são traduções mais fáceis, né? Que dá mais prazer de ler. Então elas têm algumas adaptações, né, do texto original para o português mais atual. Elas mudam algumas estruturas do texto original para serem mais fáceis de a gente ler e darem mais entendimento do que o autor estava querendo dizer. Elas não alteram o que o autor estava dizendo, elas só mudam às vezes algumas coisas de lugar para que fique mais claro para nós lermos a Bíblia. Mas é uma tradução também fiel ao texto original, né? E a gente também tem as adaptações, né, ou então transliterações, que aí sim, elas alteram aquilo que o texto original dizia, né? Então ela pega lá a ideia central do texto e então altera bastante, mas escrevendo com outras palavras para dar a mesma mensagem. Então a gente tem, por exemplo, a tradução A Mensagem, tem a tradução também Bíblia Viva, que são essa forma. Então não são traduções, né? São adaptações, ou então transliterações, né? São modelos que pegam o que o texto quis dizer. Ele quis dizer isso, e aí o autor foi lá e com as suas próprias palavras reescreveu aqueles versículos. São também legais de ler, até ainda mais prazerosas, porque são mais numa linguagem mais atual, mais fácil de ler, mas tem que ter um cuidado porque não são traduções fiéis ao texto, né? Eu, Felipe, indicaria você a ler uma dessas 3, NVT, NVI ou NAA. Né? Eu, pessoalmente, gosto muito da NVT, mas enfim, qualquer uma dessas 3 você vai ter uma tradução
fiel ao texto original, mas que tem palavras e estruturas de texto mais fáceis e mais tranquilas de você poder entender na sua leitura diária. E eu também indico uma coisa muito simples, mas que faz muita diferença na nossa leitura bíblica diária, a leitura numa Bíblia de papel. É importante que você leia a sua Bíblia, talvez numa Bíblia onde você pode anotar, onde você pode riscar, grifar aquilo que você entendeu, né? Porque quando a gente lê tablet no celular, no computador, enfim, também é legal, é bom, você acessa várias traduções de uma vez só, mas pode ser que você seja, né, interrompido na sua leitura, por exemplo, por uma notificação, por uma mensagem, por uma ligação, e alguma coisa que tira a sua atenção da leitura bíblica. Então quando eu vou ler a Bíblia, eu deixo os dispositivos longe de mim, sento com a minha Bíblia de papel, um grifa-texto, uma caneta, e vou lendo, grifando, escrevendo aquilo que o Senhor está falando comigo, para que eu possa entender de forma... E aí eu vou olhando, estou lendo um texto e eu olho lá atrás o que eu li ontem ou anteontem, e aí aquilo conecta com o que eu estou lendo hoje. Então é muito legal isso, que talvez num dispositivo, né, digital você não consiga ter. Então incentivo você na sua leitura a ter uma Bíblia física, uma Bíblia de papel. E também uma outra coisa importante, aí é mais uma coisa pessoal, mas que é legal você fazer também, é de você ter uma Bíblia que não tenha talvez comentários, que não tenha explicações, né, não seja uma Bíblia de estudo. Essas Bíblias têm o seu valor e eu uso elas também quando quero me aprofundar mais. Mas na leitura bíblica devocional, diária, leia sem comentários. Deixe o Espírito Santo te ajudar na interpretação naquilo que você está lendo, né? Às vezes, se você lê um comentário, ou você lê um estudo de alguém que já leu aquele texto e interpretou ele, você vai estar simplesmente pegando a interpretação de alguém sobre um texto. E o que é mais precioso da leitura bíblica pessoal é você ter contato com as Escrituras e você ouvir de Deus aquilo que Ele está querendo falar com você naquele dia, com aquele texto, que talvez não vai ser a mesma coisa que Deus vai falar comigo no mesmo dia, no mesmo texto, mas talvez para mim Deus está querendo dar uma outra ênfase, para você está querendo dar uma ênfase diferente. É importante que você leia uma Bíblia talvez sem comentários, sem outras coisas na sua leitura diária. E aí, quando a gente vai para a Bíblia, né? Quando a gente vai ler a Bíblia, então uma Bíblia de papel, uma versão fácil de ler, uma versão sem comentários para você poder ter a sua interpretação, você vai ter que fazer uma interpretação do texto, né? Toda vez que a gente lê alguma coisa, a gente está interpretando esse texto. A gente está pegando a mensagem desse texto e colocando para dentro de nós. E aí está o grande perigo da leitura bíblica. Tem uma frase que fala sobre a interpretação mais correta da Bíblia, que é a seguinte: um texto nunca pode significar hoje o que não significou para os destinatários originais do texto, para quem estava lendo lá na época que esse texto foi escrito. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma carta de Paulo não pode significar para nós hoje o que não significou lá para os irmãos que estavam lendo originalmente a carta de Paulo, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas pegam os textos bíblicos, leem, e aí elas tiram do contexto e fazem todo tipo de interpretação com um texto, e aí pode acontecer, né, várias heresias, várias mentiras, vários erros de interpretação nesse tipo de leitura bíblica. Então, primeira coisa que você tem que saber, estou lendo o texto, o que esse texto significou para quem leu originalmente, né? E isso a gente chama de exegese, que é você pegar o texto e analisar o que ele significou, qual era o significado dele para os destinatários originais do texto. Então você está pegando, olha, o que esse texto realmente significa, no contexto histórico, para quem ele estava sendo destinado, o que ele está querendo contar de forma histórica, né? Esse texto está falando isso, então está falando sobre isso, né? Até indico esse livro que está aqui atrás de mim, Entendes o que Lês, que é um livro que fala muito sobre isso, né? Sobre interpretação bíblica, sobre um guia, né? Sobre exegese e hermenêutica. Mas, então você faz primeiro a exegese, que é você entender qual é o significado do texto para os destinatários originais. E depois você vai fazer, né? Você definiu, beleza, entendi. Isso aqui é o que ele significou para os destinatários originais. E agora você vai tentar buscar o que então eu posso linkar, o que eu posso entender para mim hoje, nos dias de hoje, com esse texto. Ele não pode ser muito diferente do que significou para os destinatários originais. Por exemplo, quando a gente lê um profeta, né, um profeta maior, um profeta menor, Isaías, Jeremias, Oséias, Joel.
A gente tem que entender o contexto da profecia. Para quem ele estava profetizando? Em que contexto ele estava profetizando? Qual que era a intenção original do autor para profetizar sobre aquilo? Era essa. Eu entendi que ele estava exortando o povo de Israel, ele estava exortando sobre os pecados, sobre a idolatria, porque eles estavam longe de Deus. Tudo bem. Então, nesse contexto, o que eu posso absorver para mim dessa história? O que eu posso entender, né, do que ele está falando para esse povo, do que eu também não posso viver, o que eu também tenho que mudar na minha vida? Essa é a forma de fazer, então, a hermenêutica, que aí é também a interpretação completa do texto, mas é talvez uma adaptação do texto para os dias de hoje. Por isso que esse curso vai ser muito esclarecedor, né? Mas você pode usar outras fontes também, dicionários bíblicos que você pode consultar para entender o contexto histórico dos livros. Você pode ver, até algumas bíblias têm, antes de começar o livro, né, tem uma explicação do contexto histórico e tudo mais. Uma coisa importante e legal também são os vídeos do Bible Project, que eles têm do resumo de livros. Eu uso muito isso também para ler os livros, né? É fantástico, são vídeos ali de 5, 6 minutos, onde você tem um panorama geral do que o livro está dizendo, para quem ele estava dizendo, né? O contexto histórico. É muito legal isso. E aí então, depois que você entendeu o contexto histórico, você traz para a sua vida e entende, olha, se o texto significou naquela época isso, hoje para mim tem que significar mais ou menos o que significou naquela época, né? Então, de novo, a interpretação tem que estar sempre conectada com a exegese, com o contexto histórico, para que a gente não faça nenhum erro na nossa interpretação bíblica. Existe, para a gente terminar esse primeiro vídeo, existe uma piada, né, que uma pessoa então pegou a Bíblia e orou a Deus assim, Deus, por favor, fala comigo. E aí ele abriu, e aí caiu no texto que falava de Judas saindo do templo e indo se enforcar. Aí ele falou, não era isso que Deus tinha que falar comigo. Aí ele fecha a Bíblia e fala, Deus, por favor, fala comigo de novo. Né? Aí ele abre a Bíblia de novo no versículo que diz assim, o que você tem que fazer, vai e faz depressa. Não é isso que Deus está falando comigo, não é possível que Deus está falando isso. Deus está falando que eu me matar, será que é isso? Não, com certeza não. A gente não pode ler a Bíblia como se ela fosse, né, uma misticismo, né? Vou abrir uma página e de repente Deus vai falar comigo naquela página. Não. Nós temos que interpretar o texto. Qual que é o contexto dessa história? O que estava falando para aquelas pessoas? Onde essa história está inserida no contexto da Bíblia, na história bíblica, né? Para que a gente não caia nesse tipo de erro que a gente acabou de brincar. E se você tem qualquer dúvida sobre um texto, né, sobre uma interpretação, não tenha vergonha. Pergunte para alguém mais experiente. Pergunte para um líder, para um pastor, para alguém que pode te ajudar. Não há vergonha nenhuma nisso. Na verdade, a vergonha é a gente não ler a Bíblia, né? Aqueles que estão lendo, estão tendo dúvidas, estão perguntando, são aqueles que estão buscando mais a Deus e estão querendo entender de forma correta a palavra. Gente, esse é o primeiro vídeo. Quero que você continue assistindo esse curso, então compartilha, curte aí, se inscreve no canal e manda para mais gente para acompanhar também. E vamos para o próximo vídeo, que vai ser um pouco sobre a história da Bíblia, né? O plano de Deus do começo ao fim. Deus abençoe.